O milionário prisioneiro no carro blindado é salvo pela empregada que ninguém esperava. A noite pesava como um punhal sobre a estrada deserta que serpenteava às margens da grande cidade. O céu havia se transformado num manto cinza escuro, cuspindo uma chuva torrencial que parecia querer engolir tudo ao redor. Gustavo dirigia seu carro blindado com mãos firmes, embora sentisse o aperto no peito subir a cada trovão que rasgava o ar, anunciando algo ruim, indefinido. Lá fora, o frio molhado escorria pelas janelas, enquanto ele tentava manter o controle entre as poças e o vento uivante. De repente, num piscar de olhos, o veículo derrapou na lama invisível da pista. O volante puxou de forma violenta e o silêncio foi quebrado pelo grito do carro. Gustavo sentiu o corpo lançar para frente, o coração martelando frenético, quando o carro atravessou o guardrail enferrujado e despencou, um mergulho brutal naquela noite enlouquecida. Abaixo, o rio se agitava furioso, cheio da lama vermelha. E então, numa súbita faísca de esperança, ouviu um splash diferente. Alguém estava ali. Um vulto firme atravessava o rio revolto, lutando contra a corrente impiedosa com braços determinados. Lara apareceu, uma garota de rua de rosto sujo, cabelos embaraçados e um olhar que carregava 1000 dores e uma coragem que parecia fazer do medo lixo no caminho. Ela não tremia. Sem pensar, mergulhou, deslizando pelas águas agressivas até encostar no carro mortal. As mãos dela bateram no vidro embaçado, pequenos golpes cheios de urgência. Gustavo mal conseguia acreditar. Quem era aquela menina que nem aos olhos da cidade parecia existir? Que força era aquela que a fazia desafiar a morte naquele instante? Lara trabalhou rápido. Cada movimento, um confronto com o silêncio ameaçador do rio. Finalmente, encontrou o ponto fraco no blindado. A porta abriu com um grito metálico agonizante e, entre esforços doloridos, puxou Gustavo para fora, para o ar frio que o queimava e salvava ao mesmo tempo. Enquanto os primeiros socorros de pulmões trêmulos tomavam conta, Gustavo lançou um olhar confuso para a figura já sumindo na imensa negritude da tempestade. Por que ela havia vindo? O que esperava? A menina se perdeu entre as sombras da noite, deixando no ar perguntas que pesavam mais que os trovões. Quem era Lara, afinal? E de que fantasia medonha aquela salvação estava feita? O luxo, o dinheiro, o poder de Gustavo pareciam pequenas chamas diante da força crua daquela garota invisível. A tempestade ainda rugia, mas agora dentro dele algo diferente nascera. Um nó na cabeça, uma inquietação que não se desfazia com o calor do cobertor ou o silêncio do quarto. Era o começo de algo que ninguém, nem ele, poderia prever. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muito se inscreve. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gustavo recuperava o fôlego, engolindo o ar frio queimada, quando ouviu um passo apressado atrás de si. Virou-se devagar, querendo ver Lara outra vez, agradecer, saber pelo menos seu nome. Mas em vez dessa menina suja e forte, viu um homem baixo, de rosto fechado, com olhos que queimavam. Você está vivo, ele disse com voz áspera, espiando o rio que engolira o carro. Mas isso não vai ficar assim. Gustavo arregalou os olhos. Quem era aquele? O que fazia ali no meio da tempestade? Antes que pudesse responder, o homem puxou uma mala preta do casaco, rápida como um relâmpago. Abriu-a, mostrando fileiras de papéis, fotos, documentos rasgados. Gustavo reconheceu na hora. Eram provas. Provas que ele jurava terem sumido. Segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. O estrondo do trovão cortou o silêncio, mas as palavras do homem voaram cortantes. Você não é só
o milionário que salvamos da morte. Você é o monstro que destruiu vidas, que mandou gente inocente pra cadeia, que usou dinheiro pra esconder tudo. A garganta de Gustavo se fechou no mesmo instante. Ele tentou recuar, mas a lama escorregadia segurou seus pés. O coração batia de medo, não mais do acidente, mas do passado que emergia mais rápido que a chuva. Como sabe isso? Gaguejou ele, enquanto a tempestade parecia rir com sua voz trêmula. O homem sorriu, mas era um sorriso cruel, sem qualquer calor. Eu sei porque era eu que você mandou prender. Porque quebrei sua empresa com uma mentira sua. Eu estava na cadeia por sua causa, Gustavo. E você achou que podia escapar dessa vida imune. Até que eu apareci para te pegar. Nesse momento, a figura que havia salvo Gustavo, Lara, emergiu da sombra do mato, molhada, olhos brilhando como faróis em noite de tempestade. Não é só ele, disse ela, batendo o peito com força, como se quisesse expulsar a dúvida. Você matou minha mãe no negócio sujo que fez e me deixou morrer nas ruas porque ninguém acreditava em mim. Gustavo ficou mudo. O medo virou gelo na espinha. Ele não era mais o cara poderoso no carro blindado, nem mesmo o milionário intocável. Ali, naquele breu, parecia um homem nu caído no fundo do poço da verdade. O homem com a mala continuou, puxando um envelope cheio de fotos. Fotos que mostravam Lara e ele juntos, em reuniões secretas, em lugares escuros, trocando olhares que nada tinham de casual. Você manipulou até essa garota, disse o homem, jogando as imagens na lama. Ela não é só uma garota de rua, Gustavo. Isso aqui prova que Lara é sua cúmplice, que ela participou do seu jogo sujo, fingindo ser inocente, salvando sua vida só para garantir que nenhum segredo seu vazasse. Gustavo sentiu o chão girar. As perguntas, as certezas que ele tinha, despedaçaram-se numa a uma. Lara, cúmplice. A única esperança real naquela noite agora se mostrava como uma sombra que podia devorá-lo de dentro para fora. Lara olhou para ele, olhos duros, sem piscar. Te salvei porque ninguém sabia que eu existia. Mas te salvei para te mostrar que não sou mais sua marionete. A gente é parte da mesma mentira. E agora a mentira vai explodir. A chuva parou de repente. O silêncio caiu pesado, quase sufocante. Gustavo engoliu seco, sentindo o nó apertar de tal forma que nem o luxuoso conforto de sua vida poderia amenizar. O que era real, o que era falso, e mais importante, o que ainda poderia ser salvo depois dessa tempestade. De longe, um brilho súbito apareceu, os faróis de várias viaturas cortando a noite. Gritos começaram a ecoar na estrada. Havia mais gente chegando. Mas quem chegava? Polícia? Inimigos? Ou algo ainda mais sombrio? Gustavo olhou para Lara. Ela virou o rosto pronta para fugir na próxima sombra. Ele sentiu que aquela noite não terminaria nunca. E que a única coisa que restava era enfrentar o silêncio pesado das verdades que acabavam de despontar, queimando tudo. O que viria a seguir, ninguém sabia. Só uma certeza: nada mais seria como antes. A sirene da viatura cortou o silêncio pesado, um som agudo que parecia rasgar a pele da noite. As luzes vermelhas e azuis piscavam frenéticas, espalhando sombras pelos olhos apagados da estrada. Gustavo estava preso no meio daquele turbilhão, o corpo ainda tremendo, o rosto molhado de chuva e medo. Ele tentou se mover, mas o peso das palavras, das acusações, da verdade nua e crua, segurava seus músculos como correntes invisíveis. Lara olhou para ele, o olhar implacável, mas havia uma chama de algo diferente ali, uma mistura estranha de raiva e tristeza, um peso que ela também carregava. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estalo seco ecoou. Segundo depois, um estampido alto, seco, que fez até os galhos das árvores tremerem. Foi um tiro. Gustavo deu um pulo, o coração quase saltou pela boca. O corpo arqueou para trás, a dor latejou no ombro, quente e queimada, e ele tropeçou para o lado. Alguém gritava, a voz vinha. "Saiam daqui!
berrou o homem com a mala, puxando Gustavo para trás, afastando-o do perigo. Um grupo surgiu entre as árvores, rostos cobertos, vozes roucas e ameaçadoras. Apontavam armas e lanternas, a luz tremia nas mãos trêmulas. Gustavo sentiu a mão fria trincar a sua. Não era de Lara, era de alguém diferente, alguém que ele não conhecia. Ele tentou olhar, entender o que acontecia, mas a chuva batia forte, misturando os sons numa confusão louca. Quando sua visão focou, um rosto apareceu, brilhando na luz. Era Lara. Só que algo nela mudou. Ela sorriu, aquele sorriso frio, estranho, como se tivesse guardado uma máscara durante a tempestade, mas não conseguia mover um dedo. Eu menti para você desde o começo, continuou ela, a voz cortante, quebrando tudo que ele acreditava. Minha mãe não morreu por causa do seu negócio. Eu sou sua filha. O mundo virou um buraco negro ao redor de Gustavo. Aquecimento tomou seu peito em um aperto insuportável. Sua mente girava louca. Como podia? Lara? A menina nua da rua, a cúmplice, a sombra que aparecia e sumia. Tudo fazia sentido e não fazia ao mesmo tempo. Eu nunca esqueci você, ela murmurou, quase com pena. Fui a arma mais afiada nas suas mãos, a sombra que você achou que controlava. Mas eu decidi virar o jogo, pai. O homem com a mala recuou, o choque aparente em seus olhos. Lara deu um passo para frente, olhando Gustavo direto nos olhos, como se o despisse de vez. Você não manda em mim. Nunca mais. Mas talvez essa verdade seja a bomba que a gente precisava para explodir tudo, disse. Gustavo ficou sem reação, o tiro no braço queimando, o rosto colando frio contra a chuva. Sua própria filha lhe dizia que o que ele achava mentira era verdade. E tudo que ele guardou com dinheiro e medo estava prestes a virar pó. Nesse instante, uma voz inesperada estourou no meio do caos. Voz de mulher, firme, desesperada. Lara, para! Por favor! Todos se viraram para a figura que corria entre poças. Uma mulher de rosto conhecido e expressão despedaçada. Era a mãe de Lara, viva. Não a mulher morta que todos acreditavam, mas aquela que fingiu desaparecer para proteger a filha. O silêncio caiu, pesado. Gustavo abriu a boca. Parecia que ia vomitar o ar. Lara piscou, engoliu seco. O passado e o futuro se encontraram em um nó sem saída. Eu menti para proteger vocês, disse a mulher entre lágrimas. Tudo isso não era para ser assim. Gustavo, sua vida, a dela, a minha. É tudo uma mentira enterrada tão fundo que esquecemos até quem somos de verdade. O frio da noite enterrou aquele pensamento como uma faca. Era um recomeço ou o fim? Ali, no meio da chuva, Gustavo sentiu sua identidade quebrar, dissolver. Aquilo não era o que parecia. Nada era, e no horizonte as luzes se aproximavam, trazendo finalmente o que ninguém estava pronto para enfrentar. A verdade inteira, brutal, crua, devastadora. A tempestade parecia rir, e o que viria a seguir, ninguém podia imaginar. O silêncio tomou conta por um instante, quase cruel. As gotas ainda caíam, descompassadas, desenhando riscos molhados no rosto de cada um ali. Gustavo estava ali, congelado, sentindo a dor no ombro pulsar feito um tambor, enquanto aquela mulher, viva, respirava pesado na sua frente. A mãe de Lara, que ele jurava morta, agora segurava o olhar dele, sem máscaras, sem histórias. Um passo. Outro passo. A névoa da chuva carregava o cheiro forte de terra e medo. Vocês, Gustavo tentou dizer, a voz falhando como uma criança que perdeu o caminho. Vocês tentem explicar isso. Como? Por quê? Mas a mulher virou os olhos para Lara. O rosto dela, iluminado pelos faróis, estava marcado por um cansaço enorme, uma dor antiga, mas também por uma força que ninguém ali conseguia ignorar. Tudo o que você sabe é mentira, Gus. Falou, encarando o homem, e aquele apelido parecia escorrer dele, um resíduo de um passado que ninguém queria lembrar. Eu fingi a própria morte para proteger a gente, para que ninguém nos encontrasse, para que o inimigo que você criou
não acabasse com nossa família. Gustavo sentiu o peito apertar. O inimigo? Que inimigo? Ele engoliu seco, se sentiu perdido, como se a tempestade tivesse lavado não só a cidade, mas sua mente. E esse inimigo, a mulher continuou, com uma voz que era um sussurro cortante, está aqui, está mais perto do que você imagina. Antes que alguém pudesse responder, um estalo diferente rompeu a tensão. As luzes das viaturas dobraram a curva da estrada, mas não pararam. Vieram aceleradas sem controle, criando um rastro de faíscas e lama. Um carro preto, pesado, surgiu atrás deles. Gustavo sentiu o coração parar. E quando as portas se abriram, uma figura que ele não esperava surgiu. Era um homem elegante, rosto esculpido, olhos cinzentos que pareciam gelo. Sorriu devagar, cruel, como quem está cansado de esperar. Boa noite, Gustavo. A voz dele era calma, mas tinha uma ameaça tão densa que fez o ar gelar. Pensei que você estivesse afundado no rio. Mas veja só, ainda respira. O sangue de Gustavo congelou. O homem avançou, sem pressa. Sou eu quem manda aqui, disse, olhando pelo grupo, como se decifrasse uma equação que ninguém conseguia entender até agora. Você, sua filha, sua mãe adotiva. Tudo parte do meu jogo. Lara deu um passo à frente, olhos duros como aço. Jorge, disse ela, essa única palavra cortando a noite como um tiro. Você não sabe de nada. Mas Jorge sorriu, levantando a mão. Um brilho na palma, metálico, frio. Ah, sei sim, sei tudo. Vocês pensaram que esconder a verdade resolveria, que poderiam fugir. Mas eu tenho provas, Gustavo. Provas que vão esmagar toda essa fantasia. Ele puxou algo do bolso, um pendrive preto, pequeno, mortal. Ainda processando a presença de Jorge, Gustavo sentiu seu celular vibrar na mochila. Pegou rápido, olhos arregalados. Era um vídeo. O vídeo mostrava algo que parou o tempo. Gustavo viu sua própria casa, seus amigos, pessoas conhecidas. E então, ele viu Lara. Não a garota de rua, nem a filha que ele acabara de descobrir existir. Ela estava com Jorge, sorrindo, rindo, planejando algo. Mas o que mais chocou, Lara apertava um botão num controle remoto. Na tela, o carro blindado dele explodia numa nuvem de fogo. O nó na garganta de Gustavo apertou. O sangue fugiu do rosto. Não era só uma traição. Era uma bomba prestes a destruir tudo. O homem, Jorge, enquanto todos olhavam sem fôlego. A verdade, meu caro, não está no que você quer acreditar. Está no que você tem medo de ver. E nesse segundo, Lara soltou um risinho frio, sem emoção. Você ainda não entende, pai. Eu não sou, nem nunca fui sua filha. Um silêncio pesado ocupou o espaço. Eu sou a bomba que vai explodir sua mentira. E então sussurrou com um sorriso cruel. E você, Gustavo, vai ser o primeiro a cair. A chuva voltou a cair, pesada, implacável, como se o céu chorasse a destruição que começava ali. E naquele instante, enquanto as sirenes se aproximavam, ninguém soube ao certo quem era o inimigo. Só que o jogo tinha mudado para sempre. A chuva caía forte, batendo no rosto de Gustavo como lâminas geladas. Enquanto ele tentava processar aquela frase, eu não sou nem nunca fui sua filha. O peso das palavras esmagava o peito. O tempo parecia congelar. Lá longe as sirenes continuavam chegando, cada vez mais perto, trazendo medo e tensão no ar úmido. Mas antes que Gustavo pudesse responder, um estalo seco cortou a noite. Todos se viraram para a estrada. Um carro velho enferrujado surgiu acelerando feito louco entre a lama, com faróis quebrados e o ronco rouco saído do fim do mundo. Os pneus derraparam, levantando uma nuvem de poças, e o veículo parou de repente, levantando uma nuvem de poeira e água. De dentro dele saiu uma mulher, alta, vestida com roupas rasgadas e uma expressão tão cruel quanto fria. Seus olhos brilhavam na sombra, presos num brilho negro que golpeava o coração de Gustavo com uma força inesperada. Foi um choque tão bruto que seu corpo estremeceu. Vocês acham que tudo isso é só um combate de fantasmas? Ela falou. Uma voz dura, cortante. Eu estou aqui para mostrar o que vocês nunca quiseram ver. Um silêncio pesado caiu. Jorge franziu o senho,
seus olhos resistindo à luz da tempestade. Quem é ela? Gustavo conseguiu engasgar. A mulher deu um passo à frente. O rosto se iluminou sob a luz bruxuleante das viaturas. Eu sou a verdadeira Lara. Aquelas palavras explodiram no ar, rasgando a névoa da noite. Gustavo sentiu o chão sumir sob seus pés. O corpo fraquejou, a dor no ombro parecia se multiplicar. O homem com a mala segurou o rosto, incrédulo, o sangue nos olhos quase se transformando em fogo. A mulher continuou sem piscar. A garota que vocês conhecem? Aquela que jurou salvar o miliciano? Ela nunca existiu. Foi criada por vocês, pelo seu próprio jogo sujo, Gustavo, para manipular as peças. Para confundir, para esconder. Porque, na verdade, eu fui a que ficou, a que sofreu, a que não se vende. Lara, a falsa, sorriu de um jeito que congelava a alma. Sou só um fantasma jogado em você para se queimar. Eu sou a arma que usaram para te derrubar. Mas a verdadeira Lara nunca saiu das sombras. O grupo ficou em silêncio absoluto, o medo escorrendo nas paredes do ar pesado. Gustavo sentiu a cabeça girar, suas mãos trêmulas arrancando o casaco encharcado. O que você quer? Ele perguntou, a voz mal saindo. Quero o que você me roubou, ela respondeu, com um riso áspero, jogando o envelope sujo no chão. Quero justiça, revelada em uma verdade que vai fazer tudo desabar. Jorge se aproximou, pegou o envelope e abriu com cuidado. Fotos, vídeos, documentos. A verdade ali era crua demais. Fotos de encontros secretos, arquivos que mostravam a filha falsa sendo filmada em cenas inventadas, manipuladas, para enganar Gustavo, para fazê-lo crer em uma aliança que nunca existiu. O nó na garganta de Gustavo apertava até ele se sentir sufocado. Aquele jogo todo, a manipulação, a mentira montada sobre mentira. O homem com a mala sentiu os dedos falharem por um instante, incapaz de acreditar. Vocês, ele engasgou, olhando para a verdadeira Lara com uma mistura de ódio e medo. Criaram uma mentira tão pesada que a própria verdade foi enterrada. No meio daquela pulverização de enganos, a mulher real virou o rosto. Lágrimas. Não por medo, mas por uma raiva que queimava a alma. Eu pensei que ia morrer ali na rua. Ela sussurrou para Gustavo. Pensei que você tinha me esquecido. Mas essa mentira trouxe todos de volta. Agora é a hora da verdade me libertar. E você, Gustavo, vai pagar por cada dia disso. Foi então que o carro velho que trouxe a verdadeira Lara disparou novamente para trás e desapareceu na lama, deixando atrás um silêncio absurdo, pesado. E enquanto a chuva continuava a apertar, Gustavo, com o corpo amassado, a alma despedaçada, entendeu que não havia mais nada entre ele e o abismo. Só mais sombras. E uma guerra que nunca imaginou que enfrentaria. Lara, a falsa, deu um passo para trás, sorrindo com uma frieza que cortava o ar. Agora, senhor milionário, nada é o que parece. E o pior ainda está por vir. Um sussurro contra o vento. Quem era a verdadeira vítima? Quem era o monstro? E quem carregava a bomba, pronta para explodir tudo? Ninguém tinha resposta. Só a certeza de que aquele jogo acabara de virar uma história totalmente nova. E ainda mais perigosa. O silêncio cortou como punhal, enquanto a verdadeira Lara desaparecia na lama, no carro velho, que sumia feito sombra na chuva. Gustavo ficava ali, paralisado, o tiro latejando no ombro, a garganta seca, os olhos travados no nada que sobrava dessa confusão toda. O homem com a mala ainda segurava o envelope, a mão tremendo, a verdade pesando feito pedra. Ninguém falava. Até que, num estalo, o celular de Gustavo vibrou outra vez. Ele mal conseguia acreditar no que via na tela. Era uma mensagem, um vídeo enviado em segredo, vindo de um número desconhecido. Ela tremeu nas mãos sujas de lama. Mas ele apertou sem pensar. A imagem mostrou algo que fez o chão sumir debaixo dele. Era um hospital. No centro da cena, uma mulher em coma, ligada a máquinas, quase transparente de tão frágil. O rosto dela,
Não era o da verdadeira Lara, nem o da falsa. Era de outra pessoa, alguém que Gustavo jamais esperava ver ali. Era sua própria esposa, aquela que desapareceu anos atrás, tida como morta nas sombras do passado. E junto dela, uma criança pequena, dormindo no berço, o cabelo tão escuro quanto o dela. Uma voz abafada atravessou o vídeo. Um sussurro. Gustavo, você achou que matou tudo, mas a verdade estava aqui, esperando. Ela nunca sumiu. E essa criança é a nossa ligação com o mundo real, com a vida que você tentou enterrar. O nó na garganta de Gustavo apertou doendo, como se alguém estivesse esmagando seu coração com uma mão de ferro. Ele piscou tentando entender, e então, na mesma hora, a chuva trouxe um barulho diferente atrás dele. Um som que congelou a alma e fez todos olharão inchando medo. Um grito cortante, desesperado. Um som que veio do meio da tempestade, do matagal perto da estrada. Lara, a falsa, de repente mudou. Os olhos dela ficaram vazios, opacos, como se uma luz tivesse se apagado ali dentro. Ela apontou o dedo trêmulo para o vídeo. Isso não pode estar acontecendo. Mas antes que o desespero pudesse crescer, um ruído forte estalou pertinho. Gustavo virou o rosto e viu algo que jamais imaginou. No meio da lama, deitou um homem caído, ensanguentado, uma marca vermelha enorme no peito, o homem da mala. O olhar dele estava fixo nele, quase no fim. Você, sussurrou o homem, a voz um fio, nunca conheceu sua família. Nem eu. Essa história, esse jogo todo não passou de um tabuleiro onde estão nos movendo. Você é só uma peça, Gustavo. A verdade, essa criança é diferente. Muito mais do que pode imaginar. Um silêncio pesado dominou tudo, enquanto o homem fechava os olhos para sempre. E bom, o que restou dali? Só Gustavo, com a dor no ombro, a chuva escorrendo pelo rosto, os olhos doerem de tentar entender. Lara, a falsa, se ajoelhou, o rosto escondido nas mãos, até que, sem aviso, ela virou rápido. O olhar dela brilhou, cruel, sombrio. Sabe de uma coisa, Gustavo? Eu nunca quis ser sua filha. Ela tirou do bolso uma pequena fita cassete, amassada, velha. Essa é a real história. O começo que nenhum de nós viu, a verdade que estava escondida. Gustavo quis recusar, correr, fugir daquela insanidade. Mas a mão dele, trêmula, pegou a fita. E antes que pudesse ouvir, um jato de luz azul iluminou o céu. Viaturas estavam ali. Chegavam em peso. Mas na imensidão daquela noite implacável, uma pergunta batia forte no peito dele, cortando mais que balas. Quem, afinal, estava jogando com as vidas deles? Quem era o jogador de verdade? E será que algum deles sobreviveria para contar? No meio da tempestade, só um silêncio intenso, um nó que nada soltava, e a certeza de que a história estava prestes a explodir em um caos muito maior. Nem Gustavo, nem ninguém sabia o que vinha aí. Só que dali pra frente, nada mais seria chão firme. Só tempestade, queda e uma verdade esperando para destroçar tudo de uma vez. A luz intensa da viatura cortou o rosto de Gustavo, fazendo os olhos arderem. Ele segurava a fita cassete, trêmulo, enquanto a chuva escorria pelo rosto duro e ainda randava o ferimento no ombro. O mundo parecia girar fora de controle, e o grito abafado da tempestade parecia um aviso. O fim de tudo estava próximo. De repente, um som estranho brotou do rádio do carro da polícia estacionado aí perto. Um chiado, depois, vê. Ele não é quem pensa. Cuidado, tudo uma peça. O homem com a mala, meio desacordado, ergueu o olhar, os olhos repletos de medo e desespero. Antes que pudesse falar, algo explodiu na cabeça de Gustavo. Um estalo agudo, memória súbita, pedaços encaixando rápido demais. Ele virou a cabeça para Lara, a falsa, que continuava ajoelhada, mas com a fita na mão. O olhar dela não tinha mais fogo, mas algo frio e vazio, quase mecânico, como se aquela máscara que insistia em usar tivesse derretido e revelado uma máquina por trás. Então, algo que ninguém esperava.
Com calmaria assustadora, a mulher, a verdadeira Lara, voltou a aparecer entre a lama, desta vez acompanhada de um grupo de homens vestindo roupas pretas, rostos cobertos. Os olhos dela não eram feitos de dor ou luta, eram feitos de cálculo puro, frio, cruel. Ela avançou firmemente em direção a Gustavo. Você foi um peão desde o começo, Gustavo, disse ela, voz seca. Nada aqui era sobre você, nada de verdade. Nem sua família, nem o jogo que acha que controla. A falsa Lara olhou-a fixamente e o sorriso cruel atravessou seu rosto. Nós dois somos parte da mesma peça, não é? Marionetes do mesmo mestre. Gustavo sentiu um nó dentro do peito. O tiro no ombro doía, mas era o frio que corria pela espinha que o paralisava. Todos esperavam alguma revelação chocante, mas aquilo ia muito além. E então um flash, um clique surdo, luzes vermelhas piscando, um drone pairando acima, capturando tudo. Do nada o celular na mão de Gustavo vibrou de novo. Ele largou a fita cassete que caiu molhada no chão e pegou o aparelho, tremendo. No vídeo, uma cena se desenrolava rápido demais. Ele mesmo, mas não como ele achava que era. Não o milionário falido preso naquele rio. Era outro Gustavo, mais jovem, sorrindo no escritório, apertando as mãos de um homem que não era Jorge, nem o homem da mala. Um homem com olhos frios demais para serem humanos. Olhos que gelavam a alma. Quem é esse? Murmurou Gustavo, ofegante enquanto o vídeo mostrava a cena se estendendo. A criatura do vídeo olhou diretamente para a câmera e falou, com a voz que congelava tudo ao redor dele. Quase um sussurro demoníaco. Você acha que conhece a verdade, mas nem sequer conhece quem você realmente é. Gustavo, o que você é, o que sempre foi, não é humano. O silêncio caiu como uma bomba. Pessoas ao redor recuaram, ofegantes, olhando para Gustavo como se ele tivesse se transformado em outra coisa. O sangue coagulou nas veias dele. Algo dentro dele pareceu estalar. De repente, a chuva parou de cair. O vento cessou. Apenas a respiração dele preenchia o ar denso. O que você quer dizer? Gaguejou ele, sentindo seu corpo tremer de medo ou confusão. Antes que alguém pudesse responder, uma onda de calor o envolveu, como se o próprio corpo queimasse por dentro. Uma dor que não era física. Era algo ancestral, escondido, proibido. A verdadeira Lara deu um passo para frente e disse, com uma voz quase inumana, Gustavo, você não é só um criminoso. Você não é só um milionário corrupto. Você é uma criação, um experimento, um monstro que desperta agora. O homem com a mala caiu no chão, já sem forças, murmurando algo sobre manipulação genética e programação mental. A falsa Lara levantou lentamente, olhando Gustavo como se visse um estranho. De repente, com um gesto brusco, tirou o casaco e revelou uma marca estranha, brilhante na pele, pulsando como um circuito. Você nunca teve família porque nunca foi feito para isso, disse ela, olhando para Gustavo com uma calma que aterrorizava. Você foi a peça central de um plano para criar o homem perfeito. Mas algo saiu errado. Você quebrou o código. E agora, tudo vai desabar. O céu atrás deles abriu numa fenda de luz, como se o próprio mundo estivesse rasgando. E naquele instante, uma voz emergiu do nada, tão familiar, tão distante, que Gustavo quase não acreditou. Pai, por favor, não deixe eles te destruir. Um silêncio mortal caiu. Todos olharam, mas não havia alma alguma, só um eco distante que cortava a garganta. A verdade que desgarrava ali não era só uma mentira das ruas ou amassos secretos. Era algo muito mais profundo, muito mais monstruoso. Gustavo não era só um homem. Ele era um segredo perigoso, algo que ninguém ali tinha ideia do quanto podia custar. E enquanto os olhos do grupo pesavam sobre ele, uma pergunta que feriu tudo nasceu. Quem, afinal, era o verdadeiro monstro naquela tempestade? E quanto de humano ainda restava em Gustavo para lutar ou para destruir tudo ao redor? A chuva voltou, mais forte, mas agora ela não levava limpeza.
levava apenas o medo que ninguém conseguiria apagar. A chuva voltou a castigar a pele de Gustavo, agora mais pesada, borrando as luzes da viatura em um emaranhado de cores trêmulas. O rosto dele estava duro, marcado pela dor no ombro, mas o que doía mesmo era aquele buraco negro que abria no peito, a sensação de ser um estranho para si mesmo. A fita cassete caíra no chão enlameado, molhada, quase perdida, como aquela história torcida que não parava de se desdobrar. De repente, um grito cortou o silêncio. Não um grito qualquer, mas o da verdadeira Lara. Ela virou-se rápido, olhos flamejantes, apontando para o corpo do homem da mala que estava estendido. Imóvel, nos limites da lama. O olhar dela era desesperado, carregado de medo, e algo que ninguém esperava, súplica. "Esperem!" ela gritou. "Ele não é o inimigo!" O grupo congelou, trocando olhares confusos. Jorge ergueu a sobrancelha, desconfiado, mas a verdadeira Lara continuava, ofegante, como se carregasse um peso que podia explodir a qualquer segundo. "Tudo isso foi armado por alguém maior. Alguém que quer destruir todo mundo aqui. Precisamos unir forças, e rápido. Antes que qualquer reação viesse, um som opressor invadiu a noite. O chiado agudo de um aparelho sendo ligado, seguido por uma voz fria, mecânica, que parecia vir do próprio céu. Gustavo Silva." A voz ecoou pausada, metódica, cruel. "Você está mais perto do que imagina da sua verdadeira essência." Preparado para saber a última verdade? O grupo olhou assustado para o céu encoberto. Um drone enorme desceu raspando, iluminando tudo com um farol branco que cegava e ameaçava. O homem vindo do nada com uma jaqueta preta apareceu em silêncio. Seus olhos brilhavam de um jeito completamente desconcertante. "Curioso", falou, como se alegrasse com o caos, "que vocês ainda não saibam quem manda." Gustavo sentiu as pernas tremerem. Reconheceu o rosto. Era ele mesmo, o homem gravemente ferido no chão, agora levantando-se como um espelho distorcido. Um clone. Ou talvez ele, 20 anos atrás, desfigurado pelo tempo e pela raiva. "Eu sou o Gustavo de antes", disse ele, a voz rouca e cheia de veneno. "O que vocês acham que está morto? Está mais vivo do que nunca." No meio do choque, outro detalhe pulou aos olhos de todos. A falsa Lara ficou pálida, paralisada. Então, lentamente, com um gesto trêmulo, puxou do bolso uma pequena tarjeta. O brilho dela revelou algo monstruoso. Um circuito eletrônico semelhante ao que o outro Gustavo tinha tatuado no braço. Só que com mais marcas, mais linhas. Uma verdadeira assinatura digital de um experimento. "Eu também sou produto desse jogo", confessou a ela mesma, num sussurro, os olhos vidrados. "Nós dois fomos programados para destruir." O verdadeiro Gustavo, paralisado, tentou assimilar. O tiro no ombro latejava feroz demais para pensar direito. O mundo desabava com uma velocidade assustadora. Mas o maior choque ainda estava por vir. De repente, os celulares de todos tocavam ao mesmo tempo. Um vídeo começou a correr na tela do aparelho de Gustavo. Ele já tinha visto muita coisa, mas aquilo mudou tudo. Mostrava uma sala branca, fria demais para ser vida. Gustavo, o original, estava lá, preso a máquinas, em estado vegetativo. Ao seu lado, outra figura empilhava papéis, manipulando controles. Era ele também, o outro Gustavo. A cena revelou a verdade nua, brutal. O Gustavo que estavam encarando ali fora, o milionário, era uma criação, um clone artificial, um corpo mexido, um experimento vivo. O que estavam enfrentando era uma duplicata feita para jogar no mundo, para substituir. Talvez destruir o original. Enquanto o vídeo rodava, a verdadeira Lara virou-se para ele, olhos cheios de lágrimas e raiva. "Você não é humano. Nem eu. Nem ele. Somos peças de um jogo que saiu do controle. E agora..." Ela engoliu seco, tremendo. "Agora, quem manda aqui é a máquina, e não tem coração." Antes que alguém reagisse, o drone disparou uma sequência de luzes cegantes. Jorge deu um passo para trás, gritando: "Saiam daqui, eles estão ativando o protocolo final."
No segundo seguinte, uma explosão sônica tomou conta do espaço. O chão tremeu, os corpos se desorientaram, a chuva perdeu a força, quase parou. Um silêncio estranho, mortal, cobriu tudo. Quando o mundo voltou a girar, Gustavo sentiu um frio enorme invadir os ossos. Agora vocês sabem. A voz do drone cortou como uma lâmina. Não há como escapar. O jogo acabou, e o que vai surgir não tem volta. A verdadeira Lara virou para o homem caído. Seu olhar era espanto e terror. Nós nunca tivemos chance. Nunca. Gustavo, ainda com a dor cavada, abriu a boca para dizer algo, mas só saiu um sussurro. O que somos nós, então? O que resta da gente? O silêncio respondeu. Só a chuva, finalmente fraca, lavando a lama e as mentiras. Mas ninguém sabia responder. E o pior, a noite mal começava. A verdadeira tempestade acabava de estourar. O silêncio cortava tudo, maior que qualquer trovão. A chuva finalmente dava uma trégua, pingando preguiçosa nas folhas molhadas, enquanto Gustavo ficava ali, segurando a fita cassete, o corpo pesado, a mente a mil. De repente, o som do rádio do carro da polícia chiou outra vez. Uma voz sibilou, distorcida, barulhenta, quase um sussurro mascarado. Prepare-se, tudo tá errado. Ele não é quem pensa. O grupo ficou em silêncio. Gustavo virou-se para a falsa Lara, vendo um brilho estranho nos olhos dela, uma sombra desconectada. Não pode ser, sussurrou, tremendo. E nesse instante, o inesperado aconteceu. Um flash intenso estourou no céu, mais forte que qualquer raio. Uma luz azulada e afiada cortou o ar, queimando a vista de quem olhava para cima. De repente, o corpo de Gustavo brilhou como uma estátua feita de vidro reluzente. Um formigamento elétrico tomou sua pele, furando o seu ser até os ossos. Algo dentro dele se rompeu. E então, com um estalo que pareceu partir o mundo, o corpo dele dividiu-se em duas projeções simultâneas, como se duas versões dele viessem à vida, ocupando o mesmo espaço, mas olhando uma para a outra como inimigas mortais. Uma delas era a Gustavo que todos conheciam, o homem cansado, ferido, confuso. A outra, não. A outra era mais jovem, intensa, com olhos negros e vazios. Os traços pareciam parecidos, mas havia algo frio, implacável, como se aquele outro fosse a personificação da escuridão que Gustavo sempre tentou esconder. Quem diabos é você? Gustavo perguntou, a voz tremendo, o corpo inteiro pulsando. O jovem Gustavo sorriu um sorriso torto, cruel, que gelou o coração de todos. Eu sou o verdadeiro Gustavo Silva, falou com voz firme e cortante. E você? Você é só uma máscara, um experimento bruto, uma cópia sem alma, um fantoche criado para durar o tempo que precisassem. O choque foi tão grande que a respiração parou. O homem com o casaco preto, o homem da mala, olhou de boca aberta, apontando um dedo trêmulo entre os dois. Isso não pode estar acontecendo. A falsa Lara caiu de joelhos, olhando para os dois como se sua cabeça fosse explodir. Enquanto isso, a verdadeira Lara, essa calma e estudada, deu um passo à frente, encarando o jovem Gustavo com olhos que misturavam medo e respeito. Agora tudo faz sentido, ela disse baixinho, quase inaudível. A verdade que não queríamos ver. Nós éramos vítimas da mesma mentira. E você, Gustavo, nunca foi uma pessoa só. A divisão entre os dois homens ficou mais intensa. Luz piscou no corpo deles, como se fossem feixes tentando se separar, se libertar. O jovem Gustavo avançou, aproximando-se do mais velho, com uma mão estendida, mas o Gustavo ferido encolheu. Parecia sentir a dor de ser arrancado dali. Você destruiu tudo o que toquei, rosnou o jovem. Mentiras, traições, mortes, tudo uma construção minha para manter a ilusão. Mas a verdade, essa sou eu. O grupo assistia apavorado. Jorge gaguejava, incapaz de entender. Os celulares em punho tremiam.
captando cada momento da cena insana. A verdadeira Lara fechou os olhos, tentando buscar alguma paz interior enquanto a trama desmoronava. E então a maior bomba caiu. Num gesto rápido, a falsa Lara abriu a boca para falar, mas não saiu som. No lugar disso, seu corpo começou a brilhar, um brilho frio que virou gelo. De repente, ela se desfez em pedaços microscópicos de luz, que flutuaram no ar como partículas dançantes até sumirem. O choque parou o tempo. Gustavo, o homem mais velho, caiu de joelhos, sentindo a verdade esmagar seus ossos. Ele não era o original. Não era a máscara nem a cópia. Era uma peça dentro daquele jogo monstruoso que se repetia. Mas o jovem Gustavo sorriu, olhando como um rei diante de um súdito caído. E agora, a verdadeira guerra começa. Porque não somos nós que controlamos isso. É alguém. Algo. Muito maior. E essa tempestade não é só de mentiras. É uma máquina de destruir vidas. E quem somos nós perante ela? No horizonte, uma outra luz brilhou. Um drone gigantesco, com olhos vermelhos que pareciam queimar a noite. Desceu silencioso. O som, até então sufocado, cresceu. O ruído mecânico, quase um canto mortal. E foi quando a voz de dentro da fita cassete se fez passar, entrecortada, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Vocês acham que são peões? Que o jogo tem donos? Vocês só jogam porque não sabem da verdade maior. E essa verdade vai engolir tudo. Preparem-se para o fim do controle. Gustavo apertava o peito, querendo gritar, chorar, fugir. Mas o nó na garganta o imobilizava. O mundo caiu em silêncio, exceto pelo zunido da máquina que se aproximava. E uma pergunta vazava na noite. Quem, afinal, manda nesse teatro de sombras? E quem vai sobrar depois que a verdadeira tempestade destruir tudo? A noite parecia querer engolir tudo, mas algo no ar se quebrava. Um silêncio diferente, pesado, como se o mundo segurasse a respiração. Gustavo estava ali, de joelhos na lama, o cheiro forte da chuva, misturado com a dor latejante no braço. O olhar perdido tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Do lado, a verdadeira Lara fitava ele, olhos ardendo em raiva misturada com uma tristeza que cortava a alma. Isso tudo não era para ser assim. Ela sussurrou, a voz embargada, mas decidida. Fomos peças num jogo que nunca controlamos, mas ainda não acabou. O jovem Gustavo, aquela sombra viva de si mesmo, levantou o rosto. O sorriso no canto da boca era desafiador, cruel. Agora que sabem a verdade, quem vai segurar essa tempestade? A máquina acordou, e ela não vai parar. No céu, o drone pairava, sombras tremiam na lama, enquanto as sirenes chegavam, mais perto, mas tão distantes dos segredos que ali moravam. Jorge, em silêncio, engolia em seco, enquanto o homem com a mala soltava o último suspiro, deixando para trás um peso que ninguém queria carregar. De repente, a falsa Lara, aquele fantasma feito de mentiras, se levantou devagar, a face fria como gelo. Sabe, ela disse, a voz tão baixa que parecia um vento cortante. Eu nunca quis ser nada disso. Vocês criaram monstros, destruíram vidas, e agora a queda é de todos nós. O olhar dela passou por Gustavo, pela verdadeira Lara, e por um momento o mundo pareceu suspender o tempo. Então, o jovem Gustavo deu um passo à frente, a chuva martelando a terra enquanto sua voz cortava o ar pesado. Não importa quem criou quem, o que importa é quem vai sobreviver. E acreditem, essa guerra está só começando. Uma pausa longa, expiração pesada. Lara voltou o rosto à tempestade, lágrimas misturadas à lama. Um relâmpago iluminou seu semblante. Uma mistura de medo e coragem. Gustavo sentiu o nó apertar mais forte, como se o chão sumisse de vez. Então o céu explodiu num trovão. E o silêncio, tão repentino, parecia gritar que algo maior, mais assustador, estava chegando. Eles sabiam. Não seria mais um jogo de mentiras. Era a tempestade final. E dali para frente, nada seria o mesmo. Gustavo levantou a cabeça, os olhos brilhando como a última fagulha de uma esperança perdida. Será que ainda existe um jeito?
ou vamos afundar nessa escuridão juntos? A tempestade só sabia responder com vento que zunia. E o que viria depois? Ninguém podia dizer. Só restava seguir sem saber, tentando não se perder no caos. Atenção! Você precisa se inscrever agora no canal para garantir que não vai perder o que vem por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaga o botão de like agora e ajude o canal a crescer, mantendo essas histórias vivas. Não deixe sua voz de fora. Inunde os comentários com suas reações. Seus palpites, suas teorias sobre este final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama louca. Só os verdadeiros fãs sabem o poder dessas atitudes. Vamos juntos, porque essa história ainda tem muito para explodir.